O pastor Ednei ministrou uma poderosa mensagem de exortação, trazendo direção e edificação da parte de Deus. Não fique de fora. Acesse agora o nosso canal no YouTube. Assista a essa mensagem completa. A acompanhe agora. 1 Pedro, capítulo de número 4 e versículo de número 17. Vou esperar todos os irmãos se encontrarem. Hoje Deus toca no meu coração para mim trazer uma mensagem. Glória a Deus, aleluia. Uma mensagem de ensinamento, uma mensagem de cunho exortativo. De cunho exortativo, irmãos. Hoje Deus vai nos exortar aqui. Aleluia. Que a palavra de Deus, ela consola, ela corrige, ela exorta. A palavra de Deus é assim. Aleluia. Eu amo pregar a palavra, como preguei, por exemplo, na Santa Ceia passada, no mês passado, foi uma mensagem mais avivalista, mais consolativa. Mas hoje, irmãos, Deus me deu uma mensagem de exortação e não é só para vocês, é para todos nós que estamos aqui. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 17. Tem 1 Pedro aí? 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vou repetir o texto. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Amém. Tome o seu assento, por gentileza. É muito bonito, até impactante, falarmos sobre salvação, sobre Espírito Santo, sobre o poder de Deus, sobre redenção. Isso é muito bom, é bíblico e é uma bênção. Mas hoje eu vou apresentar aos irmãos um Deus que não é somente aquele Deus do amor, somente aquele Deus da consolação, somente aquele Deus Pai bondoso, carinhoso e amoroso. Vou apresentar a nós aqui, um Deus da Bíblia, que também é um Deus de juízo. Essa mensagem que eu vou trazer a vocês, ela é uma mensagem de cunho exortativo e é uma mensagem de forma preventiva, uma forma também corretiva, mas mais preventiva, para que nós possamos nos precaver em relação ao caminho que conduz à perdição. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos os caminhos. Porque o Senhor Jesus, ele ensinou que tem dois caminhos. Um que conduz à salvação e o outro que conduz à perdição. Se Jesus ensinou que existe o caminho da perdição, é muito necessário nós pregarmos sobre ele, ensinarmos sobre ele e absorvermos esses ensinamentos que falam sobre o caminho da perdição. E hoje nós vamos compreender com bastante clareza
os passos que conduz uma pessoa à perdição. E também os passos que conduz uma pessoa à salvação. Porque o oposto de andar no caminho da perdição é o caminho da salvação. Assim como o oposto de andar no caminho da salvação também é o caminho da perdição. Não existe meio termo. Com o nosso Deus, não existe meio termo. Ou é positivo, ou é negativo. Ou é céu, ou é inferno. Eu vou repetir isso. Eu sei que é forte, mas é necessário. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. O que vai definir é o caminho que você está percorrendo. Porque a salvação, ela vem pela graça e é dom de Deus. Não vem de nós. Agora, o caminho em que vamos percorrer, aí vem de nós. Porque o livre-arbítrio está sobre nós. Nós podemos escolher. Ou eu vou entrar pelo caminho da salvação, ou eu vou entrar pelo caminho da perdição. Aleluia. Eu não vou abrir a Bíblia e ler o texto, irmãos, para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas eu vou citar para vocês. Apóstolo Paulo, ele ensinou em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo número 19, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Os elementos do fruto do Espírito na vida de alguém é a clara evidência de que esta pessoa está no caminho da salvação. Agora, as obras da carne na vida de alguém também é a clara evidência de que essa pessoa está no caminho da perdição. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, que é tardio em se irar, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Equilíbrio. E apóstolo Paulo, no texto que eu estou citando aos irmãos de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 19 até o 22, ele menciona claramente que o fruto do Espírito, que é dado pelo Espírito Santo aos seus servos, aos servos de Deus, evidenciam claramente uma vida que está trilhando por um caminho da salvação. Agora, o caminho que conduz à perdição é evidenciado por elementos negativos, que é a obra da carne, que são, basicamente, porfia, emulação, bebedice, glutonaria, feitiçaria, inimizade e coisas semelhantes a essas. A porfia é a peleja, é a briga, é a dissensão, também é a briga, é a fofoca. É eu falar mal do irmão por trás do irmão. É você falar mal do irmão por trás do irmão. Isso é dissensão, isso é obra da carne. Isso é caminho que conduz ao inferno. Emulação. Emulação é o estímulo. É o estímulo para falar mal. É o estímulo para a contenda. É o estímulo para a briga. Ou seja, é aquela famosa frase assim: eu não estou falando mal, eu só estou comentando. Não estou murmurando, só estou comentando. Mas é esse comentário que é a emulação, estimulando a pessoa que está ouvindo a falar mal também, se juntar e começar a descer a lenha. Isto são passos de uma pessoa que está no caminho da perdição para o inferno. Pelejas, brigas, heresias. Heresias é a distorção desta palavra, dizer o que ela não diz, falar o que ela não fala. A heresia também é uma característica que está em uma pessoa que vai para o inferno. Bebedice, glutonaria. Glutonaria é a pessoa comer mais do que pode, comer pelo olho,
ser zolhudo, zolhão, comer até doer a barriga. Isso é glutonaria. Pessoas vão chegar no inferno e depois vai ter notícia: você veio para o inferno porque você come até doer a barriga. Glutonaria. Está escrito na Bíblia. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19. Feitiçaria, inimizades. Eu tenho a raiva de fulano, tenho ódio de ciclano, não suporto fulano, não suporto ciclano. Aí o próprio João, quando escreve a sua epístola, ele diz assim: como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não suporta o teu irmão que você vê? Aleluia. A inimizade vai levar pessoas de 20, de 30, de 40 anos de igreja para o inferno. Fala, Jesus. Irmãos, eu falei que eu ia pregar uma mensagem de exortação. Fala, Deus. Que é como prevenção para nós. Tem gente que faz tudo certinho, mas é glutão. E a palavra diz que pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está escrito com essas palavras. A heresia, a distorção da Bíblia também. Então você observa que são coisas... Irmão, você pensa que o diabo tem intenção de tirar as pessoas de dentro da igreja? A intenção dele é manter a pessoa dentro da igreja sem a salvação. Porque assim, ela estraga a outra pessoa também. E a outra estraga a outra. E a outra estraga a outra. Porque está cheio de obras da carne. Vai ser um pouquinho... Vai ser devagarzinho hoje, tá, irmão? Vai ser devagarzinho. Mas nunca esqueça dessa mensagem. Nunca esqueça. Passos que conduz à perdição. Negócio mal feito. Passar as pessoas para trás. Dever sem se importar de pagar. Leva as pessoas para o inferno. Tem gente que pensa: se eu estiver dentro da igreja, já está bom, estou louvando, estou pregando, estou fazendo. Mas só que a vida desta pessoa não está condizendo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o texto diz: mas o fruto do Espírito é alegria, que é uma alegria dada pelo Espírito Santo, independente de qualquer coisa. A paz, que é uma paz dada pelo Espírito Santo, independente de qualquer coisa. A longanimidade, que é tardio em se irar, que é dada pelo Espírito Santo. A benignidade, a pessoa ser bom mesmo, dada pelo Espírito Santo. A fé, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, o equilíbrio. Isso evidencia os passos de uma pessoa que vai ser salva, que vai para o céu. Se engana quem diz: eu aceitei a Jesus, pronto, estou salvo. Não está, não. A pessoa vai trilhar um caminho de fé, vai trilhar com uma conduta ilibada, santificada, na presença de Deus, para alcançar a salvação. Adultério leva para o inferno. E Jesus ensinou que o adultério não é como no Antigo Testamento, somente praticar o ato. É cobiçar, é desejar, é pecar, é com os olhos, é o desejo carnal. Isso também leva a pessoa para o inferno. Irmãos, eu não estou dizendo que nós vamos ser pessoas sem pecado, não é isso. É que é diferente a pessoa pecar constantemente e não se importar. E a pessoa, quando peca, se entristecer ao ponto de chorar porque entristeceu alguém que ama. Tem uma grande diferença. O perdão vem sobre você quando você se entristece amargamente porque falhou perante Deus e diante do Espírito Santo. E diz assim: mais uma vez eu falhei diante de Jesus, e chora e se entristece. A alma clama e a alma dói porque entristeceu uma pessoa que ama. Está aí a diferença de uma pessoa que é perdoada e uma pessoa que não é perdoada.
A pessoa que chega diante de Deus para pedir perdão, simplesmente por medo do inferno, Deus não perdoa. Agora, a pessoa que chega diante de Deus, pedir perdão, porque está triste porque magoou aquele que ama, que é Deus, aí essa pessoa é perdoada. Agora que você entendeu um pouquinho sobre os passos que conduzem à salvação e os passos que conduzem à perdição, deixa eu falar para você um pouquinho sobre a perdição. Lucas capítulo número 16, a partir do versículo número 19, a Bíblia diz que 2 homens morreram, o rico e o Lázaro. Ali tinha o nome do homem que foi para o céu, foi para o seio de Abraão, o paraíso, que era Lázaro. E o rico morreu e foi sepultado. A Bíblia diz que tem uma grande diferença entre um e o outro. Aquele homem que morreu com salvação, a Bíblia diz que os anjos o conduziram ao paraíso. Agora, o homem que morreu sem salvação e foi para o inferno, a Bíblia diz que ele foi sepultado. Sepultura, no original é Keper, mais profundo do abismo. Agora os dois estão na eternidade. Um está na eternidade com Deus e outro está na eternidade no inferno. Isso está escrito em Lucas capítulo de número 16, a partir do versículo 19. E a Bíblia diz que o homem que foi para o inferno, olha só, número um, ergueu os olhos, quer dizer que ele estava num lugar mais baixo, e viu Lázaro no seio de Abraão sendo consolado no paraíso. E o texto vai dizer assim, que aquele homem clamou, aquele homem falou lá no inferno, ele falou assim, ó: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Ele não pediu um copo d'água, ele não pediu uma jarra de água, ele pediu a ponta do dedo. Está escrito no texto, a ponta do dedo na água, para que refresque a minha língua, porque o lugar em que eu estou é um lugar de tormenta. Isso é o inferno para aqueles que vivem de qualquer maneira. Ele queria essa gotinha d'água ali, ó. Os irmãos estão vendo? Ele queria isso ali, só isso ali. Ele não queria esse copo inteiro. Ele estava sendo atormentado nas chamas, a Bíblia diz. O pai Abraão olhou para ele e diz assim, ó: não pode. Quem está aqui não vai mais para lá. Quem está no céu não vai mais para o inferno. E quem está no inferno não pode mais vir para o céu. Aí o homem clama de novo. Ele diz: então, pai Abraão, já que não dá, não tem como, não pode, manda Lázaro sair daí do paraíso e ir lá para a terra e pregar para os meus 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormenta. Aleluia. Presta atenção numa coisa, irmãos. No inferno, ele ouviu. No inferno, ele viu. No inferno, ele sentiu. No inferno, ele teve sede. No inferno, lembrou da terra e dos seus 5 irmãos da sua família. No inferno, ele lembrou de tudo isso. Enquanto estava na terra, não queria saber de nada da palavra. Não queria saber de viver a Cristo. Não queria saber de viver nada do Evangelho. Agora, quando estava no inferno, começou a clamar: não dá mais. Não dá mais. Mas então volta lá e prega para os meus 5 irmãos. Eu não quero que eles venham para cá. Lá tem os profetas. Está escrito no texto. Lá tem os profetas. Lá tem os ministros do Evangelho. Os pregadores. Ouçam-os. Então, meu querido, olha só. Aquele homem no inferno tinha lembrança da terra. Aquele homem no inferno tinha noção de tempo e de espaço. Aquele homem no inferno tinha tato. Ele estava atormentado nas chamas. Ele tinha paladar, porque ele queria um pouquinho de água na língua.
Ele tinha audição, porque estava ouvindo o pai Abraão falar. E ele também tinha visão, porque ele estava vendo Lázaro. Todos os sentidos do ser humano superaguçados dentro do inferno. Estou falando sobre a perdição. Enquanto um é consolado, outro é atormentado. Hoje Deus quer falar conosco. Aleluia. O Senhor Jesus, ele disse: Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Não foi para o ser humano. Mas o ser humano não quer seguir a verdade da Bíblia, da palavra, o verdadeiro evangelho. Não quer seguir o verdadeiro evangelho, aí vai para o inferno. Vou continuar falando um pouquinho mais sobre juízo de Deus. Olha só. A igreja santa do Senhor vai ser arrebatada. Porque os salvos em Cristo vai ser arrebatado. Aleluia. Agora os que não são salvos em Cristo vão ficar na terra num período chamado grande tribulação. Eu vou ser rápido, irmãos, porque é quase 9 horas. E a Bíblia diz que derramará sobre a terra a ira de Deus, sobre todas as nações. A primeira ira de Deus que vai começar é o toque das 7 trombetas. Quando se tocar a primeira trombeta. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva e fogo e misturado com sangue, que foram lançados na terra. Eu imagino que são meteoritos que foram lançados na terra. Saraiva e sangue, porque haverá muito sangue. As pessoas vão morrer nesse período. Jesus já levou a sua igreja para o céu. Aleluia. O planeta está em caos, porque milhares de pessoas sumiram. Imagina, irmão, se o Covid já deu um problema gigantesco no planeta, agora imagina milhares de pessoas sumirem repentinamente. Simplesmente sumiram. Já pensou você de mão dada com teu filho e de repente teu filho sumir e você ficar? Já pensou você estar de mão dada com teu esposo e teu esposo subir, ser arrebatado e você ficar? Ou vice-versa, já pensou nisso? Já pensou um piloto de avião que está pilotando um avião que é crente, ele vai ser arrebatado e o avião vai cair, vai morrer muita gente? Já pensou nisso? As rodovias vão estar em caos. Tudo vai estar em caos. Aí sabe quem é que surge nesse período? Um homem chamado Anticristo. Ele vai unificar a moeda, vai unificar a religião. E ele vai unificar também o governo mundial. O que Hitler não conseguiu, ele vai conseguir fazer. Ele vai começar a perseguir as pessoas. Como está escrito em Apocalipse capítulo de número 3, versículo 18. Falando do número da besta, o número 666. As pessoas não poderão comprar, negociar, nem vender, se não tiver a marca da besta, que é o anticristo. E a marca será na mão direita e na testa. Você já pensou você chegar lá no comprão, querer comprar um pacote de arroz para matar a sua fome, e a pessoa perguntar assim: cadê a marca? Eu não tenho a marca porque eu sei que Jesus já levou a igreja para o céu, e eu sei que quem está dando a marca é o anticristo, então eu não tenho a marca. Então tu não compra, não come. A Bíblia diz que as pessoas entrarão na fenda das rochas e dirão: cair, ó montanha, sobre nós, para nos esconder da ira daquele que está sentado sobre o trono. Eu vou pular um pouquinho. Toque da terceira trombeta. Cairá uma estrela gigantesca chamada Absinto sobre as águas potáveis da terra. E a terça parte das águas potáveis da terra se tornarão absinto. Sabe o que é absinto? É uma planta, uma erva aromática, que o perfume é muito bom, mas se comer é veneno. Isso é o resultado do pecado. É bom, mas é veneno. Já pensou quando você abrir a torneira da sua casa e não ter mais água potável? Nesse período vai ser assim. Vou pular mais um pouquinho. Toque da quinta trombeta. Apocalipse capítulo de número 9, versículo número 5 e 6. A Bíblia diz que os homens procurarão a morte, mas não acharão.
Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Sabe o que é isso? A morte, irmãos, a morte não é um espírito maligno que leva as pessoas. A morte é um fato. Nasce, cresce e morre. Se a morte fosse um espírito maligno, um ser com capuz preto na mão e uma foice, apóstolo Paulo não diria: a morte para mim é lucro. Porque a morte para o salvo é a vida eterna. Mas nesse período aqui as pessoas vão dizer assim, ó: me mate logo de uma vez, anticristo. Dá um tiro na minha cabeça logo de uma vez. Porque eu não aceitando a marca da besta, eu ainda vou ter uma oportunidade em vida de seguir, de ir para o céu com Deus. Então vai, me mata. Mas ele vai dizer assim: eu não quero matar você, eu quero torturar você. Torturar ao ponto de você negar esse Jesus que você ainda está professando. E as pessoas vão dizer assim: me mate logo uma vez. E esse período, segundo a teologia, vai ser pior do que a Santa Inquisição. Vai ser pior do que todos os flagelos da face da terra, dos períodos da história. Todos. Então preste atenção, irmão. Lute para andar no caminho da salvação. Porque se vir um arrebatamento, você sobe com Cristo e se livra da grande tribulação. Aleluia. Agora, se você está trilhando por um caminho que não é da salvação, mas sim da perdição, se você morrer, vai para o inferno. E se Jesus vir arrebatar a sua igreja, você fica para o anticristo e o flagelo da ira de Deus. O toque das 7 trombetas é a terça parte das águas, terça parte do mar, terça parte do sol, terça parte da lua. Tudo vai acabar. A terça parte. Agora, o derramar das taças da ira de Deus já é julgamento por completo. Não é mais a terça parte. Deus vai derramar da sua ira sobre as nações. E que quem não subiu no dia do arrebatamento vai ficar para o grande dia da ira do Senhor. Irmãos, nós nunca vimos um Deus irado ainda. Tem registros bíblicos, mas nunca vimos um Deus irado como será no período da grande tribulação, aqui no livro do Apocalipse. Mais um pouquinho para frente, ó. Estou finalizando. Apocalipse capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11. Só vou citar, para a gente ganhar tempo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da sua presença fugiam os céus e a terra. E eu vi as almas dos grandes, pequenos, servos e livres. E eu vi os livros. Aleluia. E depois eu vi o livro da vida. Está escrito assim: e aquele que não se achava escrito no livro da vida, o seu lugar é no lago de fogo e de enxofre. Essa é a segunda morte. A Bíblia diz nesse texto de Apocalipse 21, capítulo 20, a partir do versículo 11, que a morte e o inferno será lançado no lago de fogo e de enxofre. Até o inferno dos dias atuais será lançado nesse lago de fogo e de enxofre, que será o estado final da eternidade para toda a raça humana que não serviu a Deus. Eu vou parafrasear para os irmãos para ficar um pouco mais tranquilo para nós entendermos. Vai ser colocado um trono nos céus. E o Jesus que hoje é advogado, pega a tua causa, a tua sentença e luta por você. Nesse dia ele vai ser juiz. E vai julgar todas as nações. Aonde que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E todo joelho vai confessar que Jesus é o Senhor. Aleluia. Uma grande multidão na frente do grande trono branco. Jesus julgando as nações. E ele vai abrir os livros. 3 livros. Os livros. Primeiro livro. Memorial de Deus. O apóstolo Paulo ele falou que há diante de Deus um memorial. Irmãos, olha aqui para mim. Sabe qual que é o memorial de Deus? É um livro que está sendo escrito todas as suas práticas. Todas as suas práticas desde o princípio da sua consciência. É um livro da sua vida, da sua história. Depois abrir-se-á o segundo livro. Sabe qual é? Bíblia Sagrada. Nos textos bíblicos é encontrado como livro da lei. Vai ser aberto naquele dia, sabe para quê, irmãos? Para comparar. Deixa eu ver o livro da sua história.
Vamos comparar com a Bíblia, o exemplar bíblico que você tinha na tua mão. Vamos comparar. Infelizmente, você não seguiu esse texto, você não seguiu essa Bíblia, não seguiu essa palavra. Traz o livro da vida. O nome dessa pessoa não consta. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O texto diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Estou apresentando para os irmãos a perdição. Irmãos, pouco se prega sobre isso. Não é tão atrativo. Não é muito bom, nem para quem prega. Mas hoje a mensagem que Deus deu para mim, entregar para nós, para mim também, para você, é essa assim, ó, se prepare. Se prepare. Aleluia. Não negligencie o sangue da cruz do Calvário. Aleluia. Ande pelo caminho da salvação e não da perdição, porque o julgamento vai vir. E o texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, diz que o julgamento virá primeiro sobre aqueles que são da casa, ou seja, os conhecedores. Aleluia. Aqueles que entendem a palavra, primeiro para esses, depois para os ímpios. E meus irmãos, o inferno não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O que foi preparado para nós, sabe o que é? João capítulo de número 14, a partir do versículo 1. Não se turbe vosso coração. Agora a mensagem vai ficar um pouco mais leve. Credes em mim, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Porque aonde eu estiver, vocês também vão estar. Aleluia. Viu como ficou melhor de dar glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Normal, irmão. Normal. Deus preparou um céu para você. Amém. O inferno, quem preparou para você, quem prepara para você é você mesmo. Infelizmente, é você mesmo. Nós mesmos. Se nós não seguirmos o caminho da salvação de Deus. Então ouça, o inferno é real, assim como o céu também é real. E a Bíblia diz em Apocalipse, a partir do capítulo 21, a partir do versículo 1, que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, os fundamentos do muro é de berilo, topázio, ametista, sardônica, esmeralda, toda sorte de pedra preciosa. As portas é uma só pérola. E lá não haverá noite. Porque o sol da justiça, que é Jesus, clareará toda a cidade. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele disse: não desceu ao coração do homem. Os olhos não viram. Ouvidos não ouviram. E nem desceu ao coração do homem. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu falo vários idiomas. Falo grego, falo hebraico, falo aramaico. Eu fui criado nos pés de Gamaliel, o maior teólogo da época, mas eu não consigo descrever o que está preparado lá em cima. E o mais bonito de tudo vai ser ouvir a frase: vem, bendito de meu Pai, Aleluia. possuir por herança aquilo que lhe é preparado desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor. Jesus Cristo, ele disse assim, ó: lá vereis Abraão, Isaac, Jacó. Querido irmão, você vai chegar no céu se você andar pelo caminho da salvação. Se você andar pelo caminho da salvação e não andar pelo caminho da perdição, você vai chegar lá, vai se entreter com muita coisa. Você vai ver Davi como ele era. Quem sabe você começa a conversar com Davi. Vamos parafrasear, vamos imaginar dentro da nossa ótica humana. Lógico que não vai ser assim, mas a nossa limitação, vamos pensar que você chega lá no céu
e vê um homem tocando uma harpa. E você diz assim: quem é você? Ele diz: você não me conhece? Eu sou aquele que escreveu aquele salmo tão conhecido que você vivia citando. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos, Aleluia. guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao seu nome. Lembra? Ainda que tu andasse no vale na sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, teu cajado me consola. É Davi. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe você chega lá e começa a conversar com Abraão, as experiências do pai da fé. Começa a conversar com os servos de Deus, os santos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Começa a conversar com Pedro. Se eu fosse conversar com Pedro, eu ia dizer assim: Pedro, me explica esse negócio de a tua sombra curar. E a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Chegar perante Paulo e dizer: Paulo, a Bíblia lá na terra dizia assim, ó, que até os teus lençóis, a sua cabeça, que era um turbante na época, até os teus lençóis curava. Como que é esse negócio? E de repente, você sente um toque no seu ombro. Aleluia. Você vira para trás e não consegue olhar para cima, porque o seu rosto é semelhante ao sol quando resplandece ao meio-dia. Quando você olha para baixo, você também não consegue, porque os seus pés são reluzentes como latão tirado da fornalha ao meio-dia. Aleluia. Aleluia. E você reconhece o Jesus do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo número 13. E você diz assim: ó meu Deus, agora eu quero dar um abraço em meu Jesus. Aleluia. Não sei você, mas eu já senti saudade de Jesus. Já senti saudade do céu, um lugar que nunca fui, uma pessoa que nunca vi. E eu sinto todas as noites desejo e vontade de abraçar Jesus. Amém. Quando eu deito na minha cama, no meu coração, estou falando: Jesus, como eu te amo, que vontade de te abraçar. Aleluia. Fico imaginando você chegar lá diante dele e ele dizer assim: filho, valeu ou não valeu a pena? Aleluia. Quantas vezes você ia me servir e me adorar com dor? Não valeu a pena, não valeu? Quantas vezes você passou por tribulação querendo fazer um muro na sua casa? Olha só agora, a tua casa tem muro de jaspe. Quantas vezes você tentou colocar luz na sua casa? Luz, coisa tão simples, como eu já passei por um problema assim. Jesus vai olhar e dizer assim: ó, valeu ou não valeu a pena? Agora aqui não precisa ter luz. Eu sou a luz, o sol da justiça. Clareia tudo. Quem é mais antigo na fé pegou o tempo que ia de bicicleta, ia de pé para a igreja. Eu peguei esse tempo, né, Clarice? Que a gente ia lá com o carrinho, natando o carrinho, irmãos. Na chuva, guarda-chuva, lameando o pé ali na Francisco Mascarenhas. Mas naquele dia, quando eu chegar lá, Jesus vai falar assim: ó, lameu o pé, né? Agora pisa na rua de ouro. Aleluia. Eu creio, Jesus. Lá na terra tu tinha problema, não tinha? Não tinha dificuldade? Agora acabou os seus problemas. Aleluia. Porque toda lágrima se enxugará. Não haverá pranto, não haverá dor. Quem era paralítico não vai ser. Quem era cego não vai ser. Quem tinha dor na coluna ficará perfeito. Aleluia. Meu irmão, eu não sei, mas vale a pena. Glória a Deus. Aleluia. E só vai chegar nesse lugar quem ir até o fim, tá? É por isso que a Bíblia diz assim, ó, vai até o fim. Porque dar-te-ei a coroa da vida. Vai até o fim. Porque comerá do maná escondido. Aleluia. Vai até o fim. Porque isso é promessa da Bíblia, tá? Vai até o fim, porque se assentará comigo no meu trono, assim como eu se assentei no trono de meu Pai. É promessa bíblica. Vai até o fim, porque tu comerás da árvore da vida. E vai até o fim, porque eu lhe darei uma pedra branca. Uma pedra branca. E escrito nessa pedra um nome que só você sabe. Irmãos, isso tem um contexto histórico.
Fala de um relacionamento íntimo entre Jesus e você e Jesus. Vai valer a pena nós servirmos a Deus aqui. E olha aqui, ó. Eu perdi uma pessoa amada aqui na terra. Minha mãe, pai, família. Glória a Deus. Sei que muitos daqui já perderam também uma pessoa amada. E lá no céu nós vamos se encontrar. Amém. Eu creio. E nós vamos se conhecer. E nós vamos lembrar. Porém, as lembranças não serão corruptíveis como nesse corpo material e físico. Será ligada com o nosso mundo, com o nosso corpo glorificado que é incorruptível. E você vai se encontrar com o teu ente querido. Nós vamos chegar lá, vamos dar um abraço no Edman. Pai, Glória a nós Deus. vamos dar um abraço no Edman. Cris. Nós vamos dizer, tu veio primeiro. Tu foi primeiro. Mas agora nós estamos chegando também. Aleluia. Vamos dar um abraço um no outro e vamos dizer assim, ó, valeu ou não valeu a pena? Aleluia. Valeu a pena Glória continuar a Deus. pregando a palavra. Valeu a pena continuar servindo a Jesus. Valeu a pena continuar na fé. Valeu a pena fazendo a obra. Continuar fazendo a obra. Valeu a pena. Porque agora estamos todos juntos diante do Pai, Aleluia. sendo consolados, reconhecendo um outro. Irmão, tem gente que diz, não vamos se conhecer. Jesus falou, lá vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó. Agora imagina um ente querido. Aleluia. Como vai ser eu não sei, mas nós vamos estar juntos na glória para toda a eternidade. Eu apresentei para vocês a salvação e também apresentei para vocês a perdição. Não esqueçam disso. Se coloquem em pé.